Ei você, chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Interpraias. Tenho aqui ao meu lado Felipe Miller Pretinho, parceiro de Olá, mesa. tudo bom? Tudo certinho. Nossos convidados, Maurício Girolamo, especialista em Interpraias, e seu sócio também, o Lucas Pasquale. Isso aí. Muito bem, pessoal. Vocês querem se apresentar, falar de vocês? Pô, a tua voz está realmente uma voz de locutor de rádio, hein? Estamos- Ter que me empenhar aqui Opa. para fazer jus a esse convite. É muito legal. É um prazer estar aqui com o Pretinho, com o Demian. Hoje está um sucesso, né? O, o youtuber e o Viver na Praia. Todo mundo Trabalhando no canal, né? comenta, né? Imagino que tá um sucesso. Então, a gente trabalha na J. Maurício Imóveis, fazer um jabazinho, né? A gente é especialista na região da Interpraias, há mais de 20 anos, 23 anos para ser preciso, trabalhando só naquela região, só vendendo terreno, só vendendo casa, e agora, no futuro próximo, vendendo apartamentos em condomínios horizontais Opa. de baixa, 3 andares apenas, né? Legal. E aí, Então, seu- bom dia, agradecer vocês pelo convite. E como o Maurício falou, a gente está há muito tempo lá na Interpraias. Na verdade, a gente é apaixonado por aquela região, já fazem esses 20 e tantos anos. E a gente sempre acreditou muito naquela região, a gente sempre teve a certeza que aquilo ia realmente virar e se tornar o que está se tornando hoje. Eu acho que até demorou um pouquinho mais do que a gente imaginava, né, Maurício? Teve alguns problemas, digamos assim, nesses 20 anos de história, mas no fim das contas tudo veio para o bem, né? Tudo aconteceu na hora certa e hoje realmente está se transformando muito aquela região. Tá ficando algo muito legal que a gente vai poder contar um pouquinho mais para vocês hoje. Legal. Eu acho que a nossa ideia inicial, minha e do Demian, quando a gente criou o podcast, era trazer pessoas que realmente viveram o lugar, enfim, e pensando em Interpraias, a gente pensou em vocês. Então, eu acho que a gente vai Que conseguir trazer hoje para o pessoal, para o público aí, realmente o que a Interpraias é, né? E não... Falar com propriedade, né? Não é Exato. só especular, não é só Exato. tratar de... Não é só vender o local, né? A ideia nossa é o viver o local ali, é realmente trazer de tudo um pouco do dia a dia, do que a pessoa vai ter se for morar ou se apenas quiser investir, é trazer essa ideia, né? Já Hoje deve em tá dia se enfiando. tá cheio de especialista, né? A gente abre o jornal, abre a notícia, daí a gente vê um corretor de imóveis que a gente não conhece, que ninguém nunca ouviu falar, mas ele tá lá sei lá, na Globo, na Exame, dizendo que ele é especialista Tem, naquela ó. região, naquele alto padrão, né? Que tá muito na moda, né? Hoje todo mundo quer ser corretor, né? De imóveis. Antigamente ninguém queria ser corretor de imóveis, não. Era uma profissão... Era sobra, né? Era tipo, o cara não deu não nada, tem opção, não vai tem ser. nenhuma opção, ele vai ser ser corretor. vendedor. Não deu certo em nada. Hoje em dia tem muito corretor de imóveis, eu acho que tem pouca gente que leva a sério, né? Não é tanta gente que leva a sério, né? Então, que se destaca, né? Então, Balneário Camboriú e região, acho que Itapema, acho que tem mais de 8 mil corretores de imóveis. Fácil. Isso a gente teve numa reunião da Associação de Corretores, 8.300, digamos, documentados, né? Ali associados ao Cresci da região, porque tu tem os caras que trabalham sem o Cresci, tu tem os caras que vêm de outros estados do Paraná, Rio Grande do Sul para cá e não transferem, então assim, é gente aberta. E É um- fora o síndico, o zelador, bom. o amigo, né? Hoje em dia é muito comum, o cara vem, traz um cliente, e aí, meu. É verdade. Mas é tudo bem, verdade. eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Os imóveis na região
de Balneário Camboriú e Itapema geralmente são imóveis caros, né? Então são valores, eu acho que isso também está dando um pouco dessa glamorização que a gente está vendo aí, né? Recentemente a gente viu um ator da Globo que virou corretor de Sim, imóveis sim, lá, na cor da novela, de tá? luxo, né? Aham, Portugal. Então todo mundo quer ser o luxo, né? Eu acho que o mercado, na verdade, ele tem que ser. Eu acho que o mercado no Brasil ele é um pouco ainda juvenil ainda, né? Então acho que eh, eu acredito muito no que a gente faz, por exemplo, que a gente nichou. A gente trabalha só Sim. na Enterprise. O cara veio me trazer um apartamento no centro para eu vender, disse, Mauro, me ajuda aqui. Eu disse, não, não, infelizmente não adianta colocar comigo, porque não sou especialista naquela região. Vai lá, procura o Demian, procura outros corretores que trabalham aqui, eles vão fazer um trabalho focado aquela região, vão divulgar, tem mais alcance, né? Agora, se tu tiver alguma coisa aqui na Enterprise, aqui nós somos especialistas. Claro. Então, onde está esses anos todos? Estudando, trabalhando, conhecendo pessoas, conhecendo a legislação, conhecendo o meio ambiente, né, Lucas? Que Além de conhecer a legislação, é fazendo a legislação, no nosso ajudando caso, a né? fazer. O Ribeira Costa Brava, né? Que vocês mexem bastante com área de preservação e tudo, isso é muito interessante. É que a região é uma unidade de conservação, né? Então, se tu pegar Estaleiro, Estaleirinho, Praia do Pinho, Taquaras e Taquarinhas, aquilo tudo é uma unidade de conservação que foi criada em 2000, em virtude de uma compensação ambiental que foi a execução da Enterprise. Quando foi executado lá pela Enterprise lá atrás, claro que você vai fazer uma estrada numa área virgem, já existiam estradas de barro, né? Mas aí você tem que diminuir morro, né? Implodir pedra, fazer uma série de coisas, você acaba tendo um dano ambiental. E lá atrás, para compensar esse dano ambiental, e eles disse, ó, vamos criar uma unidade de conservação. E hoje que chama a APA Costa Brava. A APA não é proteção, não é preservação, é área de proteção ambiental. Então, assim, esse tipo de unidade de conservação, ele pode caminhar junto com o desenvolvimento. Que é isso que o Lucas falou agora, que a gente trabalhou na legislação. Por quê? Porque a gente faz parte de um conselho gestor, né? Hoje eu sou vice-presidente desse conselho gestor, que é tipo quem faz a legislação realmente lá na região. Lá existe um estudo que é contratado, que chama Plano e Manejo, que hoje tem 700 páginas, que dá base para dizer o que você vai poder fazer naquela região. Então eles dizem, olha, essa característica dessa região aqui é uma área mais agreste, né, com praias, então você tem que manter as nascentes dos rios, você tem que ter a beleza natural. Então dá uma série de diretrizes. E aí tem um conselho gestor, que são 27 entidades, né, que dá realmente a legitimidade para isso, que você tem lá dentro, você tem a prefeitura, tem os órgãos ambientais, tem o IMA, que legisla estadualmente, tem a ICMBio, que é das unidades de conservações, tem as universidades, tem as ONGs. Então, tem uma série de entidades ali que não deixam puxar para nenhum lado. Então, vamos fazer prédio na região. Não é uma coisa que vai sair, porque esse conselho tem que ter paridade. Então, as ONGs, não, para aí, não pode. Né? A região tem É como, para ficar mais fácil o pessoal entender, é como se fosse um plano diretor específico da região. Exatamente. Então, até comentando, hoje eu sou delegado do plano diretor, representando a região. E no plano diretor, a gente não discute a Enterprise, porque o plano de manejo hoje, ele é soberano ao plano diretor. Que bom. Então, o que é muito interessante, muita gente pergunta, mas então não vai chegar um momento que vai vir as construtoras e tal, e vai sair prédio aqui, vai virar igual o centro de balneário? E a resposta é que não, porque mesmo que, por exemplo, entre um prefeito que queira, entre uma Câmara de Vereadores inteira que queira mexer lá, ela não pode mexer lá através só do plano diretor. Precisaria mexer no plano de manejo. E aí entra toda essa sociedade civil organizada, todo esse conselho que cria esse plano de manejo,
Então é uma coisa muito mais complexa, o buraco é mais embaixo, digamos assim. Então não é algo tão simples assim. E engraçado que o pessoal pergunta bastante isso, porque assim. hoje a gente está vivendo, não sei quando é que esse programa vai para o ar, mas a gente está aí num final de mandato e tem uma questão muito viva hoje nas bocas em Balneário Camboriú, é plano diretor, que está prestes a ser alterado em final de mandato. Mas então, nesse caso, não vai influenciar em nada lá na Não. questão do Interpraias, ninguém corre o risco, né? Isso é importante também, né? Traz uma característica para Interpraias, né? Hoje a gente vê Balneário Camboriú como uma selva de pedras, né? E muita gente não sabe desse nicho que existe, né? Sim. Perfis de clientes distintos que podem viver em Balneário Camboriú em baixa densidade com alto padrão, né? Então é algo que realmente eu acho que a Interpraias traz como uma opção nobre para Balneário Camboriú. E não é à toa que a gente está aqui mostrando para o público Trazendo. isso, né? Falando isso como uma oportunidade, né? Exato. Como... E a gente tava até falando sobre isso vindo pra cá, né, Pretinho? Que é difícil ter um cliente que vai lá falar com a gente, que o cara tá em dúvida, por exemplo, não sei se eu quero um apartamento no centro ou uma casa na Enterprise. O cara já tá Geralmente decidido. é um outro tipo de cliente, assim, porque é um produto realmente diferente do centro de Balneário. Eu acho que vai ter muito menos oferta, menos demanda também, né? Eu acho que hoje na nossa região tem mais gente que procura realmente apartamentos e tal, é o que a gente está acostumado. Mas é também uma oferta muito mais exclusiva, assim, uma coisa diferente do que a gente está acostumado no centro. Um negócio que eu vejo é assim, o Interpraias hoje é o que o pessoal procurava na Praia Brava uns anos atrás, que tinha essa expectativa. Não, lá vai ser mais natureba, vai ser um negócio mais Que aí mudou o plano exclusivo. diretor. Aí mudou e dele prédio. Acabou Praia Brava com o que tinha uns anos atrás. Hoje, na verdade, teve toda antigamente a gente chamava a vibe da Enterprise, eram os surfistas, né? Então, onde começou assim, o pessoal bonito ia lá, tinham galeras, tinham kiwi, aqueles bares na areia, aquela galera toda bonita. Então, começou a chamar a atenção por isso. E aí, claro, vem porque assim, os terrenos são finitos. Né? Na verdade, Balneário Camboriú acabou, né? Daí foram ali para Praia Brava, bom, era baixo, daí daqui a pouco já deixaram um pouco mais alto, um pouco mais alto. Agora tem a Brava Norte, que chamam, né? Que é um outro tipo de ocupação. E é bem legal que tenham vários tipos de opções, né? Na nossa região. Mas assim, a pessoa foi pela tranquilidade para Praia Brava e de repente mudou. E de repente a gente tem recebido muita gente que tinha essa vontade de estar na Praia Brava, viu que ficou um pouco urbano demais, né? E tá vindo para Enterprise. E eles, como é que vai ser o futuro? Como o Lucas falou. Então, essa legislação que a gente fez, ela ficou tão boa e ela foi aprovada em 2020, que a gente resolveu manter ela na sua essência por até 2030. Ou seja, ele não pode pegar... Hoje lá são só 3 pavimentos, né? Na parte mais baixa, né? Então, agora vamos fazer 5, fazer 10. Não, você não pode mudar. O plano de manejo ele não é estanque, né? Então, o conselho ele pode estar alterando algumas pequenas coisas. Mas, na sua essência, não. E a gente viu, através do conselho, né? A gente já tinha essa intenção também. É que não se pode matar a galinha dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro da Enterpraias é a beleza cênica, é o mar limpo, né? Os verdes da montanha. Tanto que a legislação nos morros, você só pode construir 10% e você tem que mimetizar a casa lá. Então ela está lá no morro. Com a paisagem. Exatamente, você bota lá, daí não, pinta ela de verde, pinta ela de marrom. Então quando você olhar, vai ter algumas pequenas inserções lá na montanha, mas predominantemente vai ser a natureza. Então, inclusive na legislação que você tem que botar itens de sustentabilidade, você tem que botar telhado verde, parede verde, muito verde também no imóvel, né? Então, lá no morro é só 10%. Na parte mais plana, então se você pegar um terreno que não tem nada, você tem que plantar 40% no terreno. Então, no futuro ainda é capaz de estar mais verde do que é agora. Um ponto interessante de comentar sobre isso que o Maurício está falando, que o que está acontecendo lá? Como a quantidade de metros quadrados construídos nos terrenos é baixa, o que o empreendedor tem que fazer? Tem que agregar valor nesse metro quadrado construído. Qualidade. Então, o que está acontecendo lá que a gente já imaginava que ia ser assim, mas está surpreendendo a gente, né, Maurício?
é a questão da arquitetura. Como os projetos estão indo para lá, são assinados por arquitetos top Brasil, top internacional. O Maurício até pode falar um pouco dos nomes, muita gente não pode estar abrindo ainda, mas assim, tudo que está indo para lá são com arquiteturas assinadas, e como dentro de um terreno só pode, onde mais pode construir, tu vai construir em 40% do terreno só, os arquitetos eles têm liberdade para desenhar mesmo o empreendimento. Não fica que, quando tu pega um lote, por exemplo, no centro, tu vai construir em 100% daquele lote, tu acaba se limitando a usar o potencial máximo e acaba ficando meio parecido. Cachotão, né? Claro, Tu claro. ajusta a fachada, né? Mas o É, embasamento estética, está limitado, né? É, Tem como sair, estética né? do prédio, né? Exato. Dá claro, se lá dentro você puder botar as amenidades e tal, né? Mas assim, é a estética, né? Então lá não, você tem um paisagismo que já existe, tem os paisagistas contratados que vão ainda embelezar mais esses projetos. Então a região no futuro próximo, porque esses projetos estão sendo aprovados agora. A partir do final do ano vão começar a ser lançados um a um, né? Então, e cada um com sua característica diferente, porque um é terreno de frente para o mar de 10 mil metros, outro é um terreno no morro diferente, o outro é num canto da praia, outro é no meio da praia, e não são tantos, né? Se você olhar estaleirinho mesmo, pé na areia é 1 quilômetro, estaleiro é 2 quilômetros. Daí a gente já tem o vivendas, que já ocupam uma grande parte, outros condomínios, casas também que não vão vender, pessoas que querem manter suas casas. Sim. Então a gente vai ter pontualmente alguns empreendimentos. Então vão ser muito restritos. Né? Deus não está fabricando mais esse tipo de terreno. Sim. Então é o que tem, é o que tem. Então, assim, cada um está se esmerando o máximo. Né? E eu costumo dizer para os meus clientes que, assim, essa nova geração, que não só na Interpraias, mas em alguns lugares, está vindo com essa pegada mais de arquitetura, né, de pensar biofílica, de wellness, né, do bem-estar. O que aconteceu, a gente tem que dar seu valor ao que aconteceu no centro de Balneário Camboriú, mas se for ver, nunca se teve uma preocupação tão grande quanto a estética. Eram arquitetos de... Sim. Né, da Outros casa aí, tu tempos, pode né? falar até melhor, né? No máximo, tu tinhas lá, era uma obra de arte na frente, na época que se dava um Desconto. contraponto, um desconto ali nos Desconto, impostos, do e botar IPTU. uma obra de arte na fachada do prédio, era o que diferenciava o prédio de tal obra. Porque o resto, praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V na cidade inteira, né? Não mudava muito cada construtora com a sua característica, mas sempre copiando. E o legal disso tudo é que daí tu tens esse lado mais boutique, digamos, lá do Interpraias, e que muita gente que vem de fora, ou gente que nem vem e gosta de criticar balneário, reclama. Sombra na praia, água suja, não sei o quê. Sempre nessa pegada, o que a gente vê a turma do contra que tem para malhar. É Inveja. se dá o trabalho. Inveja. Primeiro que Pra ser gostaria de estar aqui. Em primeiro lugar, gostaria de estar aqui. Morar em Balneário Camboriú é muito bom, né? O pessoal fica com a inveja danada. Claro. Lá no interior não tem nenhum pinto para dar água, mas vai fazer um comentário que Sim, o rio está suja, a praia é suja. Mas vai lá, digamos que o cara assim, não, vamos levar, né, a ferro e fogo. Cara, o cara não tem conhecimento de que Interpraias são bairros ainda de balneário. E que lá tem 3 praias com selo azul, com bandeira azul. Bandeira azul. Pô, então assim, nós temos sim praias super limpas, nós temos áreas com muita preservação, né? Tem para todo gosto. Você vai lá para Praia Brava, perder um pouco daquela natividade e tal, já tem, né, mais corpo, tem shopping, tem supermercado e tal. E aí tá entre as duas cidades aí, que Praia Brava também a gente tá falando, mas aí Itajaí, né? O pessoal já acha Os que amores, que tem os balneário. amores, né? Tem os amores ali e tal. E agora vem esse lado novo aí, que é o Interpraias, que eu acho fantástico. E um agrega o outro, né? Porque Sim. o cara que vai morar no Interpraias, ele tem a praticidade de ter o centro de Balneário a 10 minutos, e o cara que quer um apartamento no centro, ele também tá 10 minutos de uma praia super Exatamente. limpa, então um agrega o outro, isso que é o Exatamente. legal, né? Tem as marginais hoje ali que facilitam bastante o trânsito, né? Temporada não dá para considerar porque o sul inteiro, o litoral inteiro dá uma travada, mas no dia a dia essas marginais que foram criadas ali já aliviou bastante a questão do trânsito para quem vai e volta. Vocês que estão há muito mais tempo lá. Antigamente era uma situação, né? De, poxa, mas vai estar lá... Tem que pegar a BR, né? Hoje em dia você não precisa mais pegar a BR, comprar né? minha mulher tá com dor de cabeça, tem que comprar um Dorflex, tem que sair lá né, pegar a BR para vir buscar numa farmácia. Agora já a conversa já é outra, né? A coisa já vem Os desenvolvendo. serviços também por ali vão começar chegando, porque a gente tem muito baixa densidade. O último censo que saiu, acho que não chega a 4 mil pessoas que moram naquela região.
Então, a gente levou a vida inteira para chegar a 4 mil pessoas. Muito bom. E hoje a gente tem, ali na nossa região, é 20% do município, da área física. Tu vê? Né? Então, no centro já tem 100 e tantas, 150, ou talvez mais. Aham. Né? Então, a gente tem um lugar que é o jardim, né? Então, eu acho Exatamente. legal hoje que a administração, as últimas, elas se tocaram um pouco disso, né? Porque o pessoal antigamente não dava valor. Ah, deixa aquele negócio lá, não queremos ver, não tem IPTU, né? Não cresce prédio, não tem... Mas, assim, as últimas administrações... Falando sobre a bandeira azul, por exemplo, é um investimento que a prefeitura tem que fazer, tem que manter. É um selo internacional que você, todo ano, ele tem que ser conquistado. Então, você tem que botar quiosque na praia, você tem que botar acessibilidade, você tem que fazer trabalhos ambientais, escolas, né? Então todo ano conquista. Isso tem um valor, né? Agora a gente até poucos anos não tinha água. Né? Então hoje a gente tem água. Pois é, era só Agora na a gente está poço. ligando a rede de esgoto. Balneário Camboriú com 98%, só faltava estaleiro e estaleirinho. Balneário vai ter 100% de ligação de esgoto. Então a gente tem uma qualidade de vida dessa em Balneário como um todo, né? E não importa se você mora na Enterprise, é uma questão de gosto. Você quer um pouco mais na natureza, mas o centro de Balneário Camboriú é uma delícia, né? Sim, Então, exato. eu vim agora aqui, a gente está em Itajaí, pô, passeando pela Atlântica toda, aquele sol maravilhoso. Daí vim pela Praia Brava ali, costeando. A nossa região é abençoada, né? demais. Não é todo mundo, demais. não é à toa que todo mundo está aí, né? E o Exatamente. metro quadrado mais caro. E do país todo, né? Eu tenho notado, tá aparecendo mineiro, tá aparecendo carioca. Não, se a pessoa Fora não o tá pessoal do morando nosso- aqui, quer vir morar, né? Ou é a segunda casa, né? Mas Exatamente. tem pessoas aí em São Paulo e tal que desconhecem um pouco, né? A gente ouve muito na mídia. Eu acho que chego para eles assim, é metro quadrado, é as torres, é essa coisa mais superficial, né? Mas a partir do momento que você vem para cá e começa a ver a questão da segurança, que a gente trabalha muito a sério, Sim, né? Na sim. Enterprise a gente tem, por exemplo, Taquaras está com 20 câmeras, né? Então, isso não é uma coisa que a prefeitura botou, é nós, né? A gente tem 2 bases lá de segurança construída pelos moradores. Né? E doado ali, estão lá. A gente trabalha em conjunto com a Secretaria de Segurança, a PM. A gente tem grupos de segurança que só pode dizer bom dia, boa tarde. Ali a gente vê a real situação, passa meses sem ter uma ocorrência. O cara pode dizer, passou um cara suspeito aqui na rua e tal, mas não tem ocorrência. Então, mas no centro, a Guarda Municipal é fenomenal, né? Sim, Então, dizer, sempre- em relação a perfeito, Não. talvez não seja, mas assim, em relação a outros lugares, é muito melhor, né? Sim. Balneário tem uma grande vantagem, né? Ela tem uma metragem quadrada, um município em si, que facilita muito, né? Então, um policial de moto, ele consegue atravessar a praia em 3, 4 minutos, vamos dizer, de Barra Sul a Barra Norte. Isso também Concentrado, acaba né? Dificultando um ação pouco a ação dos bandidos, né? Eu acho que hoje o que mais trava Balneário para não ser melhor é uma infraestrutura que não depende da gente, né? Que é uma BR-101, um aeroporto, senão teria mais público ainda, né? Porque depois que a pessoa tá aqui, realmente é um Se lugar vira, né? diferente, né? Mobilidade urbana foi bem trabalhada, né? Então tudo Parte isso... de gastronomia, Sim. hospital em si, tudo a gente é bem servido, né? Não, a gente tem uma infraestrutura que ela é em um pequeno espaço, né? Então você vai ali, em poucas quadras você tem restaurante, tem teatro, tem tudo que é coisa, lazer, né? Agora turismo, Compras. estão investindo muito forte no turismo fora de temporada, que é bem legal também. Acho que eles deviam pensar um pouco melhor nos lugares que eles colocam esse turismo só para... porque gera uma densidade muito grande. Isso também foi, lá na Enterprise, falando em densidade, foi muito pensado. Então, é um lugar que, por essa legislação que a gente fez, daqui a 100 anos quando tiver, vamos dizer, tudo ocupado, vão ter 30 mil pessoas. Então, quer dizer, em Balneário Camboriú vai ter 800 mil, 700 mil. Certo. Então, a gente pensou nisso prevendo o futuro, né? E a questão de hospitais que tu falou, agora tem um boato bem forte, não sei se vocês estão sabendo, e é um boato que ontem eu tive informações, Lucas, que parece que é 99% de chance de um hospital grande de São Paulo
vir se instalar 4 quilômetros do estaleirinho. Cara, isso é bom para Santa Catarina. Não, além de ser principalmente bom para nós aqui na nossa Claro. região, Claro. cara, isso é bom para o estado inteiro, para a região inteira, porque já estamos bem, né? Temos bons hospitais, assim, mas Sempre do pode nível melhorar. internacional desse nível, pô, Houve seria também uns anos atrás ali na sensacional. Praia Brava, a situação de que quase saiu ali, próprio atrás do shopping do Brava Mall, ali, aquela área para uma Era para ter, situação mais né? específica, né? É, Também o pessoal de fora. mas agora Não. parece que, assim, a ótimo. informação que eu tenho é que já foi pago o terreno e já tem projeto em andamento. Então, imagina. Que legal. Isso mexe com tudo, porque daí vamos trabalhar forte na questão das faculdades, dos cursos técnicos, né? Desde enfermagem, desde a mão de obra do hospital ali, o pessoal que vai trabalhar em tudo, né? Desde limpeza, portaria, isso movimenta toda a região. Aí, obviamente, a construção civil, tanto para o hospital quanto para quem vier seguir carreira aqui, a gente já vende mais apartamento, os novos Não, médicos parece também. que vai ter, no próprio empreendimento, vão ter algumas unidades Olha de apartamentos Residencial. também, mais coisas para Não, e ó, o cara quer morar no shopping, tem prédio no shopping, quer morar do lado do hospital, é meio hipocondríaco, já garante a unidade dele ali pra morar. Caraca, mas é Passou mesmo. mal, já tá... Não, mas dos é dois uma lados. coisa, cara, a gente vê, né? Por exemplo, Bombinhas, né? Bombinhas é muito legal, né? A beleza natural, mas tem aquele problema do acesso. Claro. E aí, se tu te dá um piripaque lá no Mariscal num dia O qualquer ali, helicóptero, uma lancha que não vai chegar na beira da praia, porque o mar é tu tá agitado. ferrado se bobear, né? Então, É interessante, eu tive umas reuniões com esse pessoal de hotelaria mais internacional, assim, de super alto padrão, e eles estavam falando que tem hotéis no mundo que dentro do próprio hotel chega a ter, por exemplo, um leito de UTI, essa questão de hospital, que tem um público AAA que realmente vê esse tipo de coisa. Talvez eu não é o tipo de coisa quando eu vou viajar, eu me preocupo, pelo menos por enquanto. Porque é Mas novinho. mas tem um Tá público magrinho. que realmente dá atenção nesses detalhes, assim. Então é algo interessante. E a viu? gente ouve história, o cara vai passar férias, cara, se excedeu ali, de repente, numa bebida, numa comida, teve um mal súbito ali, ou tomou um sol forte. Pô, o cara, né, empresário, tem um monte de gente que depende dele, não pode se dar o luxo de correr risco a troco de nada, né? De uma alergia alimentar, alguma coisa Agora, assim. quantas pessoas que tem aqui em Balneário Camboriú, né, que é uma cidade tem um poder aquisitivo muito alto, né, que saem daqui para ir nesse hospital lá em São Paulo para se tratar, para Claro. fazer exames, para, né? Sim, Então, sim. o que vai acontecer? Vem gente do estado todo, até de Com fora, para certeza. poder Com certeza. se tratar O aqui, pessoal né? vai para São Paulo no hospital, mas ninguém quer morar lá também, né? Não, tem o Vai lá pessoal, né? Então, pô, vamos morar em Balneário e ainda Exatamente. ficar do lado. Vai porque precisa pela qualidade do serviço, né? É. Então, e hoje em dia, se a gente tiver isso aqui, claro. E aí, assim, vamos dizer que a gente está aí no início do Enterprise, ainda falando sobre a infraestrutura. A gente viu nos últimos tempos uma migração grande para as cidades vizinhas, por conta já dessa saturação do mercado em balneário. Você tem lá para o lado, para o norte, né? Pissarras, Barra Velha e tal. Enfim. E aqui mais para o sul também, passando Itapema, que já está saturado, mas o Perequê e Porto Belo. Pô, uma característica é que lá a coisa já cresceu um tanto, já são municípios já que estão há bastante tempo, mas tem uma defasagem nessa questão da infra que hoje está acontecendo de esgoto canalizado, que já no Enterprise já acontece nessa prévia, digamos. Então, a hora que realmente começar a ganhar corpo, que todos esses arquitetos estiverem desenvolvendo os projetos, as construtoras desenvolvendo os projetos, que já iniciou, mas que ainda não tem todo esse movimento, já vai estar pronta. Então, já começa com uma grande vantagem em relação a essa outra região. Se a pessoa vem aqui me perguntar, vou investir em Enterprise ou Perequê, Porto Belo? É que a gente passou muito tempo nesse limbo da legislação. E isso acabou sendo uma coisa boa, né? Então, a APA foi fundada em 2020, em 2000, e a gente aprovou a legislação em 2020. 20 Imagina, anos foram de 20 anos para desenvolver essa legislação. E nisso não podiam sair projetos grandes. Saiu uma casa ou outra. Então, a região toda ficou uma folha em branco, né? Então, se tu for falar em beleza natural, meu Deus, Santa Catarina é abençoada, né? Pô, eu vejo lá aquela região de Garopaba, Praia do Rosa, Governador Celso Ramos, Bombinhas mesmo ali, Mariscal, né? Então, mas assim, se tu for pensar que a gente tem toda essa beleza natural ao longo da rota cênica Interpraias, né? Os morros chegando na praia, a água limpa, né? E a gente está
o nosso diferencial é isso, nós somos do lado de toda a infraestrutura. Então a minutos de tudo isso. Então, assim, isso realmente tem que ter uma vantagem, é uma vantagem. Eu acho Com que certeza. muitas pessoas Sim. entendem isso como uma vantagem, né? Uma coisa é tu ir lá, veranear, ficar lá uns dias, uma semana, e outra coisa é tu poder morar realmente num Sim. lugar desse aí. Eu vejo que eu acho que ele devia fazer uma propaganda, ó, para vocês lá do Rio de Janeiro. Olha a qualidade de vida que vocês estão tendo lá com a questão da segurança. Olha o que a gente tem aqui. Tem natureza. Pessoal de São Paulo, a gente tem bem-estar. A gente tem... É fantástico, região. Venham conhecer. Passem uns dias aqui. Vocês vão ver que, olha, dá até para trabalhar, como muita gente faz. Vai a São Paulo, trabalha, mas mora aqui família, 3, a 4 família dias da semana. Porque tua família vai ter ali um estudo de qualidade, porque tem boas escolas, as faculdades cada vez melhores, questão de saúde também. Muita Você gente consegue já tá. se virar muito bem aqui, Conheço né? muitas pessoas que já fazem isso. O cara que vem de uma grande metrópole, como tu falou, São Paulo, Rio de Janeiro, mas pega lá Belo Horizonte também, essa turma que, por exemplo, pega Goiás, Mato Grosso, os caras dependem do agro, tem que ir lá com mais frequência, época de colheita e tudo, tem que estar forte no negócio deles. Mas o cara tem um trabalho mais executivo, até pode fazer um home office, não precisa passar a semana toda fora, né? E consegue toda essa qualidade de vida aqui, né? É muito plausível isso hoje. E isso aconteceu muito durante a pandemia. Muita gente Claro, se deu cara. conta Aí- disso na pandemia, porque é um paradigma, né? É. Que foi quebrado, forçando, né? Uma Exato. coisa que aconteceu, e daí que as pessoas viram que é possível, uma né? coisa, eu não consigo, não posso, mas a hora que tu tem que fazer, tu faz, né? Tudo antes da pandemia tinha que ser em loco, né? É. Se eu não tivesse contigo, olhar a tua cara, não era negócio, né? Depois mudou um pouco, né? Essa parte de call e tudo mais facilitou muito, né? Até a venda mesmo de apartamentos Exato, e exato, tudo, né? Exato. Agora essa parte da pandemia trouxe um olhar também diferente para o verde, né? Que muitas pessoas gostavam do verde, daí o cara estava lá trancado dentro de um apartamento por pelo menos 60 dias, como eu fiquei também, né? Muitas pessoas ficaram, e olhava o cara com uma casa, com um jardinzinho de 300 metros quadrados ali, com um cachorrinho solto, a piscininha ali, que ele estava fora, deu uma inveja, e o pessoal veio com tudo para Sim. comprar terrenos, né? Verdade. E para entender também, porque eu acho que a pandemia deu um novo significado para muitas pessoas. Todo mundo achava que ia morrer. E de repente, tu vê, não vou morrer, mas para aí, o que importa para mim na minha vida? Qual que é realmente o luxo? O luxo é eu ter esse carrão, ou o luxo é a experiência, né? E aí onde a gente está lá na região da Interpraias, mostrando que a gente tem um outro tipo de luxo, né? Então é um luxo de experiência, um luxo de andar na areia, é um luxo de pegar uma fruta no pé, de estar no meio da mata, do teu filho conhecer os pássaros, conhecer os bichos, né? Conhecer as aranhas também que tem, né? Mas mergulhar no mar. Então, muitas pessoas se tocaram que isso realmente é o grande valor da vida. Não é o ter, simplesmente Sim. ter isso ou ter aquilo, mas a experiência. E eu acho que na pandemia a gente deu muito valor pro lar que a gente mora. A gente passou muito tempo Sim, lá dentro. sim, De repente, né, o cara tava lá com um apartamento velho, puta, eu devia ter reformado, ou devia ter me mudado, ou devia ter comprado outro lugar. E isso deu uma reviravolta na cabeça. Então a gente começou. Eu, depois da pandemia, eu fiz uma reforma total na minha casa. Então acho que as coisas começaram a ter um outro valor. Né? Tanto para o bem quanto para o mal, porque teve um alto índice de divórcio, alto índice de alcoolismo, não é brincadeira, de consumo de cigarro, a galera na ansiedade, tudo quem soube lidar com isso evoluiu, foi buscar maneiras para melhorar. Aproveitando o gancho aí do Maurício, vamos mostrar a oportunidade do dia aí pro pessoal. Opa, vamos lá.
Espero que tenham gostado da oportunidade da semana e voltamos aí a falar um pouquinho mais sobre Interpraias. Acredito que a gente tenha passado aí um pouco do que é o bairro, do que tem para fazer, o que agrega, enfim. E eu acho que o pessoal está curioso também para entender melhor valores, enfim. Quanto é que vai custar para vir morar aí, né? Exato. Eu acho que tem bastante referência de Balneário Camboriú. Agora algumas coisas vão ficando similar, né, em função da distância e tudo mais, mas eu acredito que tenha algumas coisas bem interessantes lá, né, Maurício? Acho que tu consegue explanar pra gente aí. Os valores ainda, como a maioria dos empreendimentos, a gente pode falar de valores de terreno, né? Que é hoje em dia o que tem mais, não tem tanto, né? Eu dizer assim, já depois da pandemia ficou um pouco mais escasso. Os preços aumentaram um pouco, mas acho que terrenos aí a partir de 700 mil reais você consegue fazer um terreno, não, claro, colado na praia, mas um pouquinho mais longe consegue ter um terreninho para fazer uma casa fora de condomínio. Aí tem os condomínios fechados, né? Tanto em morro, né? Com vista para o mar, a gente tem os condomínios, uma vista fantástica. Tem condomínios de frente para o mar também, com casas, né? As casas do condomínio de frente para o mar a partir de uns 6 milhões, né? E tem os novos empreendimentos. Esses novos empreendimentos, a maioria está começando pelo mar, né? Eu acho que o movimento que está acontecendo na região, as construtoras que vieram se posicionaram já nos terrenos melhores de frente para o mar, e aí vem perto da praia, um pouco mais longe da praia. Esse é o movimento natural que está acontecendo lá. Quanto que vai custar um imóvel lá, Ademir, de frente para o mar? A gente sabe e imagina que quanto maior a vontade do camarada de morar com o pezinho na areia, mais ele vai desembolsar. Isso é óbvio, em qualquer litoral do país, né? Mas outra coisa que eu acho interessante ali, a questão desse terreno que tu falasse ali de em torno de 700 e pouco, fazendo um comparativo, em Balneário Camboriú, um terreno desse vai pegar lá para cima do bairro das Nações. Em Camboriú, né? Em Camboriú. Camboriú já paga for mais ver no loteamento lá no Caledônia, que tu faz sempre vários vídeos, né? Lá no Caledônia, se tu achar um de 750 já é barato. A gente tá falando de Camboriú a meia hora da praia de carro, né? E no Interpraias, então, você consegue, ainda existe a possibilidade dessa condição de tu comprar o teu terreno e construir. Então, ali na região, a gente trabalha, o Demen sabe, né, parceiro nosso, o Pretinho também, somos todos corretores de imóveis no final do dia, né? É o que a gente ganha, faz para ganhar a vida, mas a gente trabalha com muita parceria, né? Então, o corretor de imóvel pode vir contatar um de nós e a gente vai atender da melhor forma possível, porque a gente é especialista no que a gente faz. Eu acho que o cliente final, ele deveria procurar o especialista. Ele não tem por que não procurar o especialista. Tu que está na Atlântica, você que Pretinho, que é imóveis de alto padrão, apartamentos, né? Por quê? Porque não é ele que vai pagar a comissão. Quem paga a comissão no final do dia é o vendedor. Né? Então, por que tu vai pegar uma pessoa que não é especialista, que não conhece o mercado, que não está vivendo aquilo ali o dia a dia? Eu acho que a pessoa tem que vir e buscar o especialista, né? A gente falou agora do Caledônia. Lá tem uma parceira nossa que é especialista lá. Sim, André. Então, isso que eu acho que o mercado, ainda que eu comentei um pouco atrás, no Brasil tem que focar. Eu acho que tem que ter um especialista só no aluguel, tem que ter um especialista só na Minha Casa Minha Vida. Eu acho que os marketplaces lá tem que ter um só para o alto padrão, tem que ter um só para o comercial, tem que ser só industrial. Então, acho que a gente tem um pouco de um caminho para... Por quê? O mercado é muito grande, né? Sim, não tem como tudo. fazer tudo bem feito, né? Se torna o ditado do pato, né? Que ele corre, nada e voa, mas não faz nada bem feito, né? E a gente tem essa questão que... como o mercado funciona? Porque aqui, normalmente, o corretor, ele quer fazer tudo. Ele quer ganhar ele quer trabalhar para o cliente, né? Ele quer trabalhar para o vendedor e, se possível, ele ganhar a comissão integral. Né? E aí fica o dilema ali no meio. Qual que eu devo ajudar? Com quem que eu devo fazer? Né? Então, nos Estados Unidos é muito normal isso. Tem um corretor
do comprador, do que vendedor, ele não. que vai representar, e um do vendedor. Então, o parceiro que tiver aí, traga o comprador para a gente tem um imóvel. Você que é parceiro vai defender os interesses do seu Claro. cliente. E nós vamos defender E é- o cliente nosso, que é o vendedor de imóvel, né? É aquilo, né? e é- Maurício, mas o meu sobrinho é corretor, eu não posso fazer assim, ele traz pro negócio, né? Traz o corretor e a gente vai fazer a parceria com ele. Além Não da tem problema. gente saber muito bem do nosso nicho, no nosso caso Entre Praias, vocês, o centro, eu acho que o maior mérito que a gente tem com os nossos clientes é a confiança, né? Os nossos Sempre. clientes confiam em nós. Eles sabem que a gente vai levar bons negócios. Quando é para falar algo que está ruim, a gente vai falar que está ruim, a gente não vai fazer qualquer coisa. Então, se o cliente vem até mim e me busca, pô, eu quero um apartamento lá no centro, cara, eu não sou especialista naquele mercado, mas eu sei quem entende. E vou buscar quem entende e vou te passar um bom negócio, né? Sempre valorizando a confiança que a gente tem dos nossos clientes. Porque não é pela venda, é pelo relacionamento. E Exato. tu não quer fazer aquela, embolsar a comissão e sair fora, que é o que acontece com muitos desses corretores glamorizados que vêm para cá só pensando no dinheiro, no alto valor agregado dos imóveis, né? A gente quer construir um relacionamento de longo prazo. Então, tu vai tirar o teu cliente de venda. A gente já conversou aqui várias vezes. Todo mundo já tem um caso desse de falar pro cara, bicho, não compra. Né? Eu quero a comissão, eu vivo disso, mas não compra, não é o momento, não é o produto para ti. Ou E às trazer vezes uma ele traz, consultoria numa próxima. pergunta a nossa opinião sobre um outro negócio que a gente não vai ganhar nada e a gente Exatamente. fala, cara, Faz que tá bom, isso aí bom tá bom, negócio, cara, pode boa comprar. sorte. exatamente. Mas é difícil, né? O cara tá lá... Dói o coraçãozinho. Vários, né? Porque hoje a gente tá numa situação um pouco melhor, mas a gente já teve tempos ruins, né? Claro, pô, a E gente aí sabe, tá cara. ali e dizer, pô, mas é uma roubada, não... Será que eu digo? Claro, tem que dormir tranquilo, né? Tu tem que... Exatamente. Porque a gente vê lá, a gente vende o terreno. Daí daqui a pouco o cara diz, não tem um pedreiro, não tem uma empreiteira, não tem uma construtora. Daí tu vai lá, mas aí agora deu um problema lá, a prefeitura não deixou cortar uma árvore. Como que fica? Não, eu disse, olha, o caminho é esse. Então a gente não faz só a venda. A gente faz, cria a amizade, cria o relacionamento e ajuda o cara no que precisar no Sim. futuro ali, né? Vender apartamento é um pouco mais... entregou o apartamento e tal, deu problema, se vira com a construtora. Quando a gente vende um terreno, geralmente tem essa... às vezes o cara fica lá anos lá, sem vender o terreno, deixou lá, aí depois ele lembra de ti e diz, pô, Maurício, vamos vender, como é que tá o preço, né? E voltando ao assunto do preço, né? Quanto que vai ser um metro quadrado na região? Eu sou torcedor, além de tudo, sou torcedor, eu amo aquela região, né? Então, não é à toa que a gente está lá. Entusiasta. né? Entusiasta mesmo da região. E assim, as construtoras estão vindo, estão fazendo um produto que a gente não vê quase aqui no centro de Balneário Camboriú. Tem uma ou outra que que trabalha com isso, não, mas assim, coisas diferenciadas de wellness, né? Como o Lucas falou, de repente uma sala para UTI, ou ter mesmo que são apartamentos baixos, ter no prédio um elevador que caiba uma maca, né? Que tu possa tirar uma pessoa lá. Então, cuidados com bem-estar, com o que o cara vai viver no dia a dia lá. Agora, um terreno, um empreendimento de frente para o mar, eu não vejo por que na região do estaleiro, do estaleirinho, que você tem realmente o pé na areia. Que a gente fala de pé na areia, o quê? A pessoa vai sair do empreendimento, vai ter uma passarelinha e vai descer e botar o pé na areia, sem atravessar nenhuma rua. Eu acho que com a qualidade das incorporadoras que estão vindo, né, que tem essa mentalidade, com o produto que eles estão fazendo lá, com a arquitetura assinada, não tem por que custar mais barato do que um metro quadrado que está sendo vendido ou no centro de Balneário ou na Praia Brava. Até comentaram, tu que tá por dentro lá, que vai ter imóvel de 50 milhões lá, procede? 50 milhões, eu acredito que vai ter, né? Porque a gente vai ter imóveis maiores, né? Então, no centro, você está acostumado com aquele apartamento de 200 metros, 250, 180 metros. Lá não, a gente vai ter produtos que praticamente vão ser casas,
né? Então, se é um terreno de frente para o mar, o cara faz um empreendimento horizontal e aí tem o garden. Daí, de repente, ele bota 100, 200, 300 metros de terreno naquele garden. Daí, temos as coberturas com rooftop. Daí, um apartamento de 300, 400... tem um construtor lá que ele vai fazer de 500 metros quadrados as unidades. Imagina 500 metros quadrados, mais todo o rooftop com mais 500, com piscina, com tudo isso lá em cima, com 1 metro quadrado aí na faixa de... Em Balneário tá girando aos 50, 60 mil reais. Exato. Com certeza vão ter imóveis especiais, né, em lugares especiais que vão valer isso tranquilamente. E vamos dar um exemplo, assim, até a conta que a gente fez antes. Vamos pegar, por exemplo, falar de um projeto específico, assim, para ficar mais fácil o pessoal entender. O projeto do Parador ali, onde era o Hotel Parador, ali no Estaleirinho, que inclusive já foi demolido, né? Então, vai sair um projeto da construtora AG7, que é a construtora hoje no Brasil, digamos que a mais sofisticada nessa questão de wellness. É super interessante o produto que eles estão criando. Então, hoje lá é um terreno com 12 mil metros quadrados. Cara, vamos pegar no centro. Se fosse 12 mil metros quadrados, dividisse em, por exemplo, 12 lotes de 1.000 metros, daria para fazer torres com o quê? 100 unidades em cada um? Sim. Então, teríamos Muito em adensado, né? 12 mil metros, nós poderíamos ter 1.200 apartamentos, se fosse no centro. Aquele de 100 andares, 150 andares, é um terreno, acho que uns 5 ou 6 mil metros quadrados. Pois é. Metade disso. Exato. E nesse projeto específico, em 12 mil metros, nós temos 36 unidades. Imagina. Ou seja, estamos comparando que talvez no centro tivesse 1.200 apartamentos, lá vão ter 36 no mesmo terreno. É abissal a diferença. Então é outro tipo de produto, assim, é uma coisa muito diferente. Falando Pé na ali- areia, 60% Imagina. Desculpa, Ademir, mas 60% do terreno vai ter vegetação, vai ter piscina, vai ter... você vai caminhar pelo empreendimento, né? Porque tu falava também da questão ali da passarela, isso aí, só lembrando que essa passarela é para passar por cima da Restinga, que é a área preservada, que Balneário hoje está sofrendo para trazer de volta, né? Com toda a revitalização da orla, lá tem e está sendo conservada. Outra característica que a gente está falando da assinatura dos arquitetos, tal, que eu acho bem interessante a gente pontuar também. Balneário hoje vem surgindo algumas assinaturas, mas é lá, Pininfarina, né? Tonino Lamborghini, aí ainda vem na Praia Brava também, Versace e tudo mais. É um produto desenhado com grife e tudo mais, mas como é que eu vou colocar? Já é meio que formatado para estar lá. A diferença que eu vejo na região do Interpraias é que ele é mais específico, ele é mais trabalhado para aquele bioma que está inserido ali, para aquela condição, ele vai ser realmente personalizado. Então é uma assinatura, mas desde a concepção, porque foi pensado naquele espaço, não é uma coisa, bem, esse formato a gente vai adequar aquele terreno. Não, lá vai ser... A gente vai tem... brotar O ali, artista tem a oportunidade de realmente Exatamente. ser um artista Já nasce ali, né? lapidado o bairro, isso é então legal, muito mais né? exclusivo, tem muito mais valor. O na Maurício criação dessa. comentou, né, que logicamente os melhores produtos acabam sendo frente mar, né? Mas não necessariamente a cidade nasce no mar, né? Exato. Então ali a gente vai ter um reflexo do que tem para trás visando a frente. Então, teoricamente, valoriza, né, o conjunto, Sim. né? Já nasce um negócio, pô, tô para trás do mar, mas eu não posso fazer um produto ruim comparado com o que o pessoal tá fazendo lá na frente. Então, E até porque 3 andares, espera lá, que ali a conversa é outra. Eu posso morar lá em cima do morro, ou lá no fundo da rua, e vou ter vista, né? e Você numa tá casa, enxergando né? Numa casa. E numa casa. Uma Uma casa. vista que muitos apartamentos em Balneário Quadramar não tem. A gente vê assim, porque é uma região, né? Aí a gente vai falar hoje, em termos de arquitetura, como o Lucas falou nesse empreendimento da G7. Ali foi a primeira pessoa que veio e acreditou foi o Alfredo da G7. Na região, ele viu essa potencial de transformação naquela região, né? E viaja o mundo, sabe o que acontece em muitos lugares do mundo, né? Aquela beleza. E se houver um investimento, a coisa realmente muda. Então, aquela região ela vai ser mudada pela arquitetura, porque não é um arquiteto como o Isai Wenfeld que vai fazendo o Parador. A gente tem vários arquitetos de renome que estão trabalhando em projetos. Temos o Léo Maia, temos a Triptych, o Architects Office, a FGMF, todos esses, o Ronaldo Rezende, o Jaime Bernardo, todos eles são arquitetos
em nível Brasil muito conceituados e nas suas regiões também. Então, onde você vai encontrar numa região ali que tem lá, falando de Estaleirinho até Taquaras, sei lá, 10 quilômetros de extensão, tantos arquitetos renomados. Então, tem alguns aí que a gente não pode nem falar, né? Mas vai ter arquiteto com top 10 internacional, já está fechado o negócio que vai vir, né? Então, assim, onde você tem uma concentração de arquitetura de qualidade. Você tá lá no Fazenda Boa Vista, em São Paulo, com casas, né? Com arquitetura dos prédios e só. No Brasil não tem. Tem um aqui, tem outro lá, tem outro lá. Ali não, vai ser uma região que... E mesmo as construtoras um pouco menores que já vieram, como a AIA, dos nossos amigos lá, do Guilherme, do Henrique, eles já vieram com essa pegada de estética. Né? Então, assim, elas já chegaram nos construtores deles e disseram, olha, a gente quer uma pegada assim, a gente quer esquadria piso-teto, a gente quer contato com verde, a gente quer um paisagismo, né? A gente quer trabalhar com concreto aparente. Né? Ocupação das janelas, inclusive, para não ficar de frente uma casa para outra, para manter privacidade. A gente consegue isso, né? Sim, Por a gente ter um pouco mais de espaço, a gente consegue colocar os blocos, as casas, de forma que não fique aquela coisa que é aqui no centro, você abre a janela, vê o vizinho, né? Então, vai se tornar uma galeria de arte a céu aberto, assim, uma galeria de arquitetura. Então, com certeza vai ser referência para os acadêmicos de arquitetura e tudo vai ser, com certeza, uma viagem, uma visita obrigatória. O interessante é que daí não vai ficar dependendo, né, do já famoso skyline de Balneário Camboriú, que ok pela grandiosidade dos edifícios, mas lá é um negocinho para tu realmente apreciares, para parar e ficar atento aos detalhes. Não é só passar de lanche ou andar na praia olhando aquele paredão de arranha-céus, que é um atrativo para um público, mas lá é exatamente isso. Você vai ter uma situação refinadíssima. Vão acabar vindo os serviços, né, agora, né? Então, como eu falei no começo, tem 4 mil habitantes, não tem tanta densidade, você não coloca o serviço. Mas, com certeza, vão vir os serviços agora para poder, né? E serviços que têm a ver com isso, né? Então, restaurantes bacanas, né? Agora tá para inaugurar o Multiparque, que vai ser um parque sensacional, com piscina de onda. Não é aquele parque, pelo que eu tenho visto, tradicional, né? É um parque mais para família, né? Então, água aquecida. Então, uma qualidade que o pessoal já tem feito aqui da família Tedesco, que já faz coisas muito boas, né? Então, no final da Enterprise já temos ali também a parte do teleférico lá. Sim, com aquele parque, toda aquela parte também da Barra, a parte histórica da Barra. Laranjeiras também está passando por uma transformação. Eu estive lá ontem em Laranjeiras. Os restaurantes, eles tiveram que recuar por um acordo do Ministério Público. Então, eles demoliram aqueles restaurantes mais feios, estão fazendo restaurantes mais bonitos, estão tentando regrar um pouco mais aquela ocupação desordenada que tinha de cadeiras na praia, todo mundo, aquela densidade. Então, estão vindo alguns empreendimentos ali para aquela região do Laranjeiras. Então, aquela região toda ali, ela vai ficar muito, muito bacana. Continua sempre sendo atrativo para os turistas que já vinham para cá e vai atrair, acho que, um público ainda mais qualificado, mais seleto, né? Porque o pessoal começa também a sentir, pera lá, não é bagunça. Eu já venho com mais cuidado, com mais atenção, com mais carinho, né? Porque isso eu vou falar assim, como morador. Eu sou nascido e crescido na região, mas como morador há 19 anos, é uma dificuldade que eu tinha de frequentar na temporada. Cara, a gente passava raiva, falava assim, pô, eu moro aqui, é um mês que eu tenho que sacrificar, né, em favor dos outros 11 que eu moro mais tranquilo. E criando essa consciência do pessoal vindo e valorizar a natureza, todo o trabalho de arquitetura, de infraestrutura do município, também vai melhorar a qualidade do turista que vem, né, que é o que realmente movimenta. E com todos esses atrativos de parques em Balneário, agora no Interpraias também, traz o cara e amarra o cara aqui uma semana. Tu não consegue fazer tudo que tem para fazer em um final de semana em Balneário, o cara que nunca veio. O interessante ali é que, como, digamos, que está no meio de uma cordilheira de montanhas, o acesso é meio restrito. Então, tu acaba tendo realmente só o público regional. Assim, vou dar um exemplo de uma região que era maravilhosa e, infelizmente, com o tempo acabou
perdendo um pouco da sua magia, assim, a Praia de Cabeçudas, por exemplo, que já foi nos anos 80 ali, acho que talvez uma das regiões mais valorizadas do Brasil, e depois, com o tempo, por causa do público, acabou perdendo o seu charme, né? Voltando agora, tomara que volte, torço Isso para que o que pessoal melhore. trava bastante, né? A questão da comunidade ali, a associação de moradores trava muito, mas já subiram uns Exatamente. prédios altos lá. Eu já... ainda posso em Cabeçudas, hein? A Brava tá saturando, vai Cabeçudas refletir ali. é o um lugar futuro pequeno, próximo. né? Esses lugares menores, eu acho que tem condições de fazer coisas mais aconchegantes, né? A comunidade se preocupa, né? Por isso que não foi ainda, a Cabeçuda não estourou, porque... Então, eu acho que assim, as pessoas também têm que entender, os legisladores, né? Que a gente... Cada lugar tem uma característica. Sim. Né? Não adianta dizer, vou botar um baita prédio lá em Cabeçudas, um negócio que é desse tamanhinho, né? Vou fazer 50 andares. Não, faz de acordo, né? Não adianta, o negócio é pequeno, então faz de acordo, vamos estudar, Não tem vamos pra onde pensar. largar a rua nem nada. Então, Uma entrada, uma saída, né? uma entrada, uma Tem saída. que ter esses bom, né? cuidados, né? Para a segurança é interessante também, né? Porque tu consegue travar ali e cuidar bem, como vai ser o caso lá do Interpraias também. Poucas né? entradas, poucas E, saídas. pô, quer fazer prédio, Balneário ainda tem muito terreno, né? Tu pega lá, Tem, terceira, tem. quarta avenida, dá para crescer bastante. Deixa esses lugares intocados, não deixa o próprio Interpraias, como vocês já falaram da questão do plano de manejo, não vai acontecer como em Cabeçudas, que às vezes dá uma brecha na lei ali, puf, sobe um prédio. Porque a galera tá ali, né? É igual o urubu na carniça, o bicho fechou o olho e o urubu bicou. A gente teve isso na Praia Brava. Às vezes umas janelinhas que deram no plano diretor ou na legislação, pô, sai um projeto, aí é tarde, o cara trava de novo, mas tem 2, 3 prédios que estragam a paisagem no meio. E Lá além não vai disso, acontecer. tem a questão da logística, da mobilidade urbana. Então, por que que... Eu digo isso porque eu acompanho bem ali o plano diretor como delegado, né? Então, às vezes é interessante tu manter uma região, por exemplo, dos bairros ali com uma densidade mais baixa, porque se no futuro tu queres abrir uma avenida, alguma coisa assim, Claro. uma desapropriação é financeiramente Boa. viável para a prefeitura. Se depois sai prédios, cara, botou um prédio, Tira não mais. tira nunca mais, né? A Então, gente tem- fica mais difícil. Exemplo em Balneário, que até a árvore impediu ali que afunila a avenida, né? Quer dizer, tu sente Pois isso é. depois o trabalho que é, né? E o povo pergunta, né? Vai sair prédio na Interpraias? E eu digo, garantido a gente não pode, mas eu digo só, 99% de chances que não existam mais prédios na Interpraias. E por que eu digo isso? A gente fez esse plano de manejo e a gente garantiu ele até 2030. Nesse período de 2020, quando foi aprovado até 2030, estão vindo as construtoras, incorporadoras, se posicionando nos melhores terrenos, né? E com essa pegada ambiental, com essa pegada de estar fazendo produtos diferenciados. E lá na frente, quando puder mudar, eventualmente, a gente puder dizer, vamos reestudar o plano de manejo, se a gente quer alterar ou não, vai ter muita gente que vai estar morando ali e vai gostar desse tipo de ocupação. Então, vai ser muito mais gente defendendo esse tipo de ocupação. Então, eu não vejo praticamente chance nenhuma de ter prédio na região da Interpraias. A gente mesmo, que além de corretores, nós somos investidores, proprietários de grandes terrenos lá na região, nós não queremos, não é do nosso interesse. Nem para que saiam prédios nossas próprias verdade. áreas. Então não é algo que vai acontecer. Tem né? esse protecionismo, né? E normalmente Tem que ser, é o né? empresário que quer empurrar para aprovação. Então, se já Claro. tem essa cabeça, não... Um terreno, não Pretinho, teria um porquê, terreno né? de 4 mil metros, 5 mil metros, os caras no centro fazem 100 andares, olha o valor disso. Né? Então, um terreno ali, a gente fala, um terreno de 5 mil metros, hoje passa de 100 milhões de reais no Sim, centro, no centro. né? E ali na Enterprise é 20 milhões de reais um terreno desse. Quer dizer, claro, mas proporcional, se eu só penso no momento e no que vai me dar de retorno, eu queria que desse 100 andares lá também, mas não é. Então, Não, a é outra gente pensa um pouco também, a J. Maurício, hoje, o nosso trabalho que a gente faz. Eu estou há 11 anos dentro do plano de manejo. 11 anos que eu frequento, no começo era praticamente semanalmente reuniões para poder defender e estudar aquela região. Então, o Lucas também está um tempão, o pai do Lucas, o Marcelo também, né? O pai do Lucas foi presidente da Associação de Moradores. Então, a gente entende que hoje em dia, que além do negócio, a gente tem que deixar um legado.
né? A gente tem que deixar alguma coisa para o futuro das pessoas. A gente tem então uma condição que não precisa um pouco mais, um pouco menos. Mas assim, vamos deixar um lugar legal, vamos deixar um lugar pensado, vamos trabalhar ainda, né? Por que o Lucas vai em reunião lá do plano diretor? Para defender a região, para entender, ver se eles não estão pensando coisas diversas do que a gente acha, né? Que pode ser o futuro, né? Então a gente traçou uma linha. Hoje em dia a gente está colhendo esses frutos, claro, que a gente está especializado ali, a gente tem acesso, né, a essas pessoas, elas confiam, os proprietários de terrenos também entendem que, olha, vocês batalharam tanto pela gente, eu estou aqui para vender, né? Mas esse é o futuro da região da Interpraias, esse é o meu objetivo daqui para frente. Já é muito tempo e vou trabalhar ainda muito mais para isso. Bacana. Aproveitando aí esse gancho aí de bem-estar e tudo mais, queria pedir pro Lucas explicasse o que é o wellness, que vocês citam tanto, empreendimentos e tudo. Quem sabe a gente que tá mais do ramo, a gente tá adaptado, mas quem sabe alguém tem essa dúvida, né? Eu vou comentar um pouco, assim, até da própria G7 ali, que é muito interessante, assim. Por exemplo, dos empreendimentos que eles estão fazendo em Curitiba, bem focado em wellness. Até ouvi uma entrevista do Alfredo falando sobre isso. Por exemplo, além de na área social, tu ter, por exemplo, toda a parte de academia, spa e etc., ele deu um exemplo assim, eu não posso obrigar o meu morador a ir para academia, mas eu posso fazer com que seja um prazer ele ir para academia, com que seja tudo gostoso, que seja realmente um prazer, que seja fácil, que ele queira estar na academia todo dia, botar, por exemplo, consultórios para que o teu médico te atenda na tua casa. Tu não precisa ir para o hospital ou ir para o consultório médico, o teu médico pode ir até o condomínio e atender os moradores. Então, e desde assim, vai até mais além a questão dos materiais, por exemplo, não ter uma tinta que tenha um produto químico que talvez possa, que tu não queira que teu filho, teu bebê durma num quarto que foi pintado com uma tinta que solte produtos químicos, que talvez possa fazer mal para ele. Então, vai muito mais além, assim, a gente vê que o povo, acho que o mundo cada vez mais está se preocupando com essa questão do bem-estar, da saúde e procurando um pouco mais isso, né? Que a gente diz que isso é um luxo. Quanto tempo que tu passa dentro da tua casa, na verdade? É bastante tempo, né? Então, tu pensar que o teu ambiente ali, que você está vivendo, né? E os teus vizinhos têm qualidade de vida, né? Tem uma horta. Olha o luxo que é. Inclusive, a gente tem uma legislação lá que favorece a área verde, pode ser uma parte horta. Tu comer um negócio orgânico ali no teu condomínio, né? Você alimentar passarinho. Então, assim, especialistas também, o que eles focam também, Pretinho, é assim, ó. Vou fazer um spa. Vou fazer um spa, como é que é? Bota ali um negócio. Não. Eles pegam um especialista que já viajou o mundo para ele dar uma consultoria, qual é o melhor spa. Aí, ginástica. É a mesma coisa, academia. Não é qualquer aparelho de academia. Geralmente hoje é o Tecnogym, que é uma grande marca que tem referência. Então os caras botam lá qual que é a melhor esquadria, que é mais leve, né? No dia a dia. Aqui não adianta ter uma esquadria toda grandona, um vidrão enorme, daí chega na hora de empurrar a esquadria, tu não vai. Tem que ter uma marca boa. Então, tudo é pensado nos mínimos detalhes, né? E isso, os arquitetos também que trabalham, que estão há muito tempo, o Isai tem 70 anos, né? Pessoas que são referência, elas pensam no detalhe, elas pensam na altura do móvel, elas pensam tudo para a pessoa estar bem, não é... Tem muito arquiteto hoje em dia, o projeto desenhou e entrega. Não, os caras vão... Não é à toa que eles cobram uma fortuna também hoje em dia para fazer um projeto. E além deles cobrarem uma fortuna, por exemplo, o Isai, que é arquiteto do Fazano, não é só pagar esse tipo de gente. Eles têm que querer fazer o projeto. São realmente artistas, assim. Então, não é fácil trazer esse tipo de gente. E o legal desse nível de personalização, um exemplo ali, a academia que estava falando. Se tu vai hoje lá numa grande academia da cidade, vamos falar da Wave, que é a mais conhecida, por exemplo. Ali está desenhado para todo o público, né? Tá lá pronta a academia. Eu vou falar como não praticante, né? Para mim, cara, por isso que é bom ter em casa. É que me causa repulsa. Eu não tenho a menor vontade, cara. Eu, se fosse, ia caminhar na praia, alguma coisa, mas não vejo nenhum atrativo. E lá tá pro cara que é aquele fissurado, que é o marombeiro, já é gíria antiga, mas o cara que tá focado, que faz a suplementação, que tá lá, é aquele tipo.
O cara num empreendimento desse, a gente falando do wellness, vai pensar num morador que vai ter que ser atraído a praticar. De repente eu não vou ter que ter um monte de peso lá, o cara não vai ser um grandalhão. Vai fazer uma caminhadinha numa esteira, porque tá chovendo e não Esteira quer ir pra boa, rua. uma TV boa, um som bom, um ambiente ambiente. bacana, que tu vai fazer o exercício sem sentir que tá fazendo o exercício. Esse né? negócio no mundo todo é uma tendência, tá? Não é uma coisa que descobriram agora. No Brasil, hoje em dia o pessoal está focando, né? Então tem algumas que estão mais focadas, mas no mundo todo virou uma grande febre. Então assim, é como tudo, né? Também empreendedor não é só o cara que ele olha também o mercado, tendência, que a tendência qual que é o rege mercado isso. está. Então isso se encaixou como uma luva na nossa região. A gente já tinha o wellness, a gente já tinha o paisagismo. Pô, já tem um meio natural lá. E bota lá o Só cara ali continuar. para botar uma luzinha, para botar uma plantinha. Pra valorizar o que já tá lá, né? Para valorizar, de repente, árvores que estão lá, transplantar uma árvore daqui para lá. Nesse projeto do Parador, eu conversei lá com o pessoal que veio do Isai, lá a equipe dele, e eu disse, olha, nesse terreno aqui, tá vendo essas árvores aqui? Elas demoraram um tempão para crescer, né? Olha que bonito que tá. E cara, para minha surpresa, o projeto desviou as árvores, ele desviou, colocou as árvores no contexto do condomínio para poder... É isso que eu digo, a diferença dessa personalização que a gente vai ter no Enterprise que não tem na cidade, porque na cidade tu não tem pode como. dar o luxo. É Tô 100%. falando, pega a Avenida Martin Luther, eles afunilaram para desviar de uma árvore que sequer é nativa, que sequer produz algum fruto, pelo contrário, até venenosa É mas venenosa. É venenosa. E tá lá patógena. afunilando a rua por causa de uma árvore. Aí, quer dizer, dificultou a vida da população, do turista. Nesse caso, não. Eles têm a possibilidade de adequar e de valorizar. Vocês falaram do pessoal da AIA. Lá também, você tem uma casa bem pensada e no centro dela é o verde, né? Biofilia é o que vai falar mais alto em todo o Enterprise, né? Porque a gente fala assim, tendência prédios, né? Vão ter prédios... não deixa de ser, né? Um prédio baixo, né? O que a gente tem lá. A gente tem 3 andares. Mas a relação que a gente tem no prédio baixo é igual uma casa, né? Sim. Você está no segundo andar, É um com triplex, uma cobertura uma que casa seja triplex. no telhado do segundo andar, a 11 metros de altura. A tua referência do solo é muito como se fosse uma casa, né? E outra, a gente tem nesses prédios também, eu vejo uma vantagem, porque eles geralmente são horizontais, né? Claro. Então, uma casa, às vezes tu faz uma casa de 2 andares, 3 andares, tem que subir escada, não sei o que, daí esqueceu de botar o elevador. Lá não, você está num andar só, quando muito a cobertura tem a parte de cima. Então, a gente vai ter uma relação de casas. E vejo que esse cliente que vem para cá em busca disso, claro que a gente tem gente da região que gosta da natureza, que gosta disso, está há bastante tempo lá. Mas tem gente de fora que não... O cara que mora num grande centro, ele pensa nisso, ele deseja isso. Então, eu quero ter uma fazenda, eu quero ter um sítio, eu quero morar numa praia, num lugar tranquilo. Então, o cara que mora em São Paulo, Curitiba... Então, a gente tem esse cliente que considera aquilo um luxo, que vai pagar esses 50, 60 mil reais no metro quadrado e para trás um pouco menos, né? Nos projetos tem. E aí a gente tem ainda pessoas que estão vindo, porque o máximo que a gente pode fazer lá é 40% na parte mais baixa e 10% no morro. Mas temos empresas que querem botar menos ainda nesses terrenos, 20%. é legal, né? Aí, por vontade Realmente própria. vai valorizar o metro quadrado, né? É obrigado, Vai né? lapidar. Porque tu não cobra só o metro quadrado do construído. Você Lógico. todo aquele contexto É o ali de contexto. estar 80% do empreendimento com área verde, isso aqui, um monte de coisa, Né? não? Porque o cara que gosta vai pensar, pô, pera lá, meu vizinho usou os 40, então já tem menos ali, eu vou usar só 20. Então eu não vou depender da preservação só dos vizinhos também, né? Sim. A minha própria tá lá no meio. Afasta E- dos vizinhos, né? E o Afasta. legal é que ali tu ainda tens a condição que a gente não tem em cidades maiores, nem em Balneário, nem pensando em Balneário no centro, porque a gente está falando da mesma cidade, mas Itapema e tudo mais. Do camarada que está vindo de fora e pensa, poxa, eu não sou afim de quintal, cara, eu não quero me incomodar. Então tu tem um apartamento para morar lá no Enterprise. Não, eu gosto, quero um verde, quero um quintal para o meu cachorro correr, para meus filhos correr, botar uma casinha de árvore lá. Você vai poder comprar o terreno e construir a tua casa do jeito que tu quiseres. Tu vai poder comprar uma casa pronta, porque tem várias opções também em condomínios fechados. Quero uma casa de rua pé na areia, hoje ainda posso. Sim. Lá eu consigo Sim. ter isso. Vou pagar o preço, mas tem. Balneário, tu não tem. Temos casas de Pois frente é. com mar à venda. É só chamar. chama a É gente. só chama Eu no acho privado. que um grande fator, né? Tu tem uma casa pé na areia ou, enfim, num condomínio desse, e o que traz o quê? Segurança. Aham.
tranquilidade, né? Tu não tem aquilo, né? Porque normalmente, casa de praia, chega final do ano, temporada, roubaram a casa, né? Já tá sem a televisão, já tá... Não, ali tu vai ter, né? Tu vai ter um condomínio que faz a gestão, que administra. E falando Eu em acho que é valores, importante assim, também, né? hoje a gente tem lotes em condomínios a partir de R$1,5 milhão. Então hoje, por exemplo, tu compra um lote de R$1,5 milhão. Daí eu quero construir uma casa própria, assim, uma casa de uns 300 metros. Vamos supor que tu vai construir um padrão bom dessa casa. Tu vai gastar mais R$1,5 milhão nessa casa. Gastas 3 milhões, tens uma casa de mais de 300 metros, mais de 600 metros de terreno, piscina, dentro de um tudo. condomínio, a 10 minutos do centro, com R$3 milhões. Hoje, se for comprar um apartamento no centro, tu vai ter que pegar um apartamento de talvez 120 metros, assim, sem área externa. Claro, vai ter área lazer, vai ter outros confortos, é outro público, né? Não precisa levar o cachorro para fazer xixi, né? Que vai descer no apartamento levar. Não, e se tu faz uma casa dessa, de 3 milhões, hoje tu põe a venda tranquilamente por 5, pelo menos. Sim, já ganhou, né? Então, já dobra o valor, né? É igual comprar um apartamento na planta e um apartamento pronto, né? Exatamente. Isso é um fator legal de Balneário, né? A gente tem duas opções completamente distintas num raio muito próximo, né? A gente tá 47 falando quilômetros de quadrados, 10 minutos de carro, né? Tu pega em São Paulo, tu precisa andar 1h30, 2 horas de carro para chegar num condomínio de casa afastado. Sim. Então isso é algo também. E outra, tem praia, né? Tem Tem a praia, né? É. Tem mais esse detalhe, né? A gente tem o fator natural, que é praia, que é o verde, e o de urbanismo, de civilização ali, que seriam os restaurantes, o comércio, o shopping. Enfim, shopping. A gente tem esse pique de grande metrópole em Balneário ainda, né? Que é a vida noturna, que é tu sair numa segunda-feira, 11 horas da noite, tu vai achar um restaurante aberto. Exato. Diferente de cidades vizinhas até que de repente tá tudo fechado, né? Ali ainda tem. Eu prevejo um pouco uma escassez na região toda de lotes em condomínio fechado. Com certeza. Né? Então, se tu olhar bem, a gente tem alguns na Enterprise, provavelmente não vão sair tantos outros, porque os terrenos ficam mais viáveis para botar esses empreendimentos condensados, né? Então, na região, os terrenos ficam muito caros e aí a conta começa a ficar mais interessante para botar. Então, eu vejo que se a pessoa quer morar num condomínio fechado, ela deveria se garantir num lote já, já nesse momento, ou seja aqui, ou seja na Praia Brava, ou seja ali em Camboriú. Mesmo que não vai construir, deixa. Exata, Fica a bandeira lá. guarda Bota a porque bandeirinha. talvez Camboriú tenha um pouco mais de área para expandir ainda e ter alguns outros. Mas se tu olhar Balneário Camboriú no centro, né, Itapema, né, então Itapema também tem um pouco mais de área rural, mais para trás, mas se garante já, porque no futuro eu acho que não vai ter lote em condomínio fechado. A expansão é o contrário ao mar, né? A Exatamente. expansão vai cada vez mais subindo distante morro, de onde a gente quer estar, eu acho que que todo mundo quer, né? E outra situação que é sempre bom a gente lembrar. O cara, garantiu, botou a bandeirinha dele lá para marcar território, garantiu um terreno. Cara, se daqui a pouco desistir, teus filhos resolveram morar fora do país, tu não quer mais vir para cá, tu quer ir para um sítio, a área nossa aqui é moeda de troca no país inteiro. Sim. Se o cara lá de Manaus estiver vendendo uma fazenda, cara, eu quero botar um apartamento em Balneário Camboriú, um terreno, É um commodity, vai pegar. né? Exatamente, o cara pega no país inteiro. Tanto é que aqui a gente recebe proposta todo dia, né? Pô, quero dar uma área lá no Rio Grande do Sul, quero dar uma casa no Paraná. Vem gente querendo colocar aqui, não é a mesma coisa. Tu vai ter que casar um proprietário que tem interesse naquela região. Agora, o contrário, cara, isso é moeda de troca. O cara sabe que vai vender, vai valorizar. Por mais que não venda, deixa parado, rende mais do que qualquer aplicação. A escassez valoriza, né? Deus não tá... E outra, ali é frente do mar, é ali, né? Tu for para trás, é só Pacífico. Exato. Não tem nada mais, cara. A outra Tu praia pode tá longe. ir, não vai ver mais mar lá, tu vai ver rio, vai ver lago, mas Exato. tu vai ver o Pacífico do outro lado. O que tem ali, a nossa orla de Santa Catarina, já tá... É muito pequena, né? Então... E bem disputada. É isso aí. Gente, acho que chegando ao final, assim, vamos deixar... lembrar que nossos contatos todos, né? Pretinho, Lucas, Maurício, a gente vai deixar no descritivo aqui do vídeo. Temos também a questão de um vídeo bem completo, mostrando todo o Enterprise que a gente gravou esses tempos atrás, mostrando cada ponto, cada praia, cada característica. Passeio de ali. carro, né? Pô, bem descontraído, mas A gente passeia na Enterprise, fala sobre a Enterprise, fala sobre os empreendimentos,
para na frente de alguns deles, né? E mostrando Explicando. esse passeio. Tá no YouTube, né? Tá no YouTube, assista na TV com tempo, um refresco, um petisco ali, porque é um vídeo longo. Serve de aula para corretores que não conhecem, para entender bem o mercado. Vamos colocar também os links, se quiserem investir em terreno, casa, né? Tem os parceiros aqui, tem os contatos diretos também, né? É isso Vamos aí. às E considerações. o próximo daí a gente pode marcar junto com o churrasco que o Pretinho prometeu para nós. A gente faz fazendo churrasco, tomando uma cerveja. E os clientes podem participar junto, Exato, né? exato. Não tem problema. Network, né? Network Mas eu acho que o pessoal que é corretor também de imóveis que está escutando a gente está lá para ajudar. Né? Então, a gente tem um conhecimento muito grande da legislação, né? Então, a gente ajudou a fazer essa legislação. Então, se você, mesmo se não vai fazer negócio com a gente, se tem alguma dúvida, ou um proprietário que comprou, está querendo comprar com outro corretor e quer, de repente, ter uma opinião de alguém mais técnico, a gente faz isso diariamente. Chega lá, conversa com a gente, olha... tem isso, pode ter essa restrição ou não pode, ou compra, tranquilo, a gente está para ajudar. Contribuindo, né, para depois, para amanhã. E lembrando, aqui todo mundo já está há tempo nessa vida e Exato. na corretagem, o nosso interesse é uma maratona, a gente não está para 100 metros rasos. Então, já temos anos de bagagem e experiência, trabalhando honestamente, trabalhando corretamente, na ética, na parceria. Então, poxa, todos os parceiros são Daqui a bem-vindos. pouco o Dante está lá, né? Opa, então, vamos ver se... o Theo, meu Theo. filho, já começou comigo ó. lá, tá lá. Aqui já tem um filho. Eu tô aqui no podcast, também. ele tá trabalhando lá. Aí, ó. Tem que tirar essa imagem, né, de concorrente e trazer a imagem de parceiro, né? Cara. Ninguém tá 90% aqui para mercado. atropelar ninguém. 90% Tá aí pra fazer o dos certo, do né? nosso negócio na J. Maurício são parceria com outras pessoas. Dificilmente a gente vende algo sozinho também ali no escritório, né? O valor é alto, né? Qual pra o dividir, problema que tem para cara. dividir, Exato. né? É melhor dividir todo mês do que ficar esperando sozinho um ano, como a gente vê. Agiliza, né? Porque a pessoa... eu não tenho conhecimento. Aí eu posso ir lá, tentar achar os imóveis sozinho, fazer aquela pesquisa boca a boca, perguntar pro vizinho, Claro, perguntar claro. não sei o que, na prefeitura, não sei o que. Mas, cara, chega lá em 5 minutos, a gente já conhece aquilo tudo. E aí você vai dizer, ó, tem isso, tem esse... Bom, vamos rachar, beleza, vamos. Tu sai, agiliza, porque o teu cliente, ele quer naquele momento, daqui a pouco ele não quer mais, daqui a pouco tu passa um mês procurando, ele já comprou com outro, então... Claro. Gente, aproveitando também, vamos pedir para a audiência aí, deixa nos comentários, vamos interagir. Like. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam interessante. Qualquer dúvida que tenham, coloquem, porque a gente vai responder. Os quatro aqui podem estar interagindo ali, respondendo. E também sugestões de próximos assuntos, né? Para a gente trazer aí para a mesa sobre o que a gente pode estar conversando. Curiosidades, hein? Parabéns, Pretinho, parabéns, Demian, pela iniciativa. Obrigado a gente vocês, vê pela muito podcast, muita gente querendo se lançar nessa área, mas tem que ter conteúdo. Né? Então, trago pessoas a gente tá especializadas aqui que vão... O papo vai fluir. E cada um... Pode ser que um ouvinte teu se interesse por uma coisa e não se interesse por outra, né? E a gente está fazendo o caminho inverso. A gente adquiriu a experiência antes de estar trazendo, né, para repassar. É verdade. Gente, brigadão. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, e obrigado. sejam bem-vindos sempre, né? Se Opa. um dia quiserem voltar, a gente Valeu. tá portas Valeu. abertas aí. Muito obrigado. E bora aos negócios. De Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast. De Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades.